Oi pessoal, eu me chamo Nádia e esse é o meu canal As Vírgulas. E hoje, como já tem dizendo aí no título, eu vou falar das minhas leituras de junho. Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu quero deixar dois recados. O primeiro é, na verdade, um pedido de desculpas por eu não ter ainda trazido nenhuma resenha aqui pro canal. Eu sei que isso é geralmente o que se espera de um canal literário, né, que a gente traga resenhas, mas eu realmente ainda não consegui me organizar para fazer um roteiro legal, para trazer uma resenha que eu ache bacana, que eu fique satisfeita com o resultado, e eu não quero fazer as coisas assim de qualquer jeito, né, apesar de que eu sei que não tem essa obrigatoriedade de ser tipo um vídeo resenha, ser uma super crítica literária, porque eu não acho que é esse o propósito assim do YouTube, mas eu também quero ter tempo de fazer um roteiro minimamente legal, que eu fique, enfim, né, satisfeita e que eu possa achar que é um produto bacana pra você. O segundo recado é pra você não esquecer de deixar o seu like, de se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar as notificações, porque assim sempre que eu lançar um vídeo novo você já fica sabendo. Minha primeira leitura do mês de junho foi esse aqui, O Contrário da Morte, do Roberto Saviano. Eu já tinha ouvido falar desse escritor, né, pela polêmica dele ser um protegido político, porque ele começou a falar da máfia napolitana, algo assim, eu não sei com profundidade. E aí eu vi esse livro na Bienal do Livro do ano passado, estava por R$ 5, então eu achei uma ótima oportunidade de conhecer o autor para depois tentar ler algo mais dele. E são duas reportagens aqui, eu achei que era um livro de contos, mas são duas reportagens no estilo jornalismo literário, que é um estilo meio esquisito pra mim ainda tô tentando me acostumar com esse tipo de leitura. Se você tiver algum livro de jornalismo literário que você queira me indicar, deixa aí nos comentários, porque eu quero ler mais desse gênero. E eu gostei bastante, as histórias são bem pesadas, né, e bem tristes, assim, ele é um autor que realmente ele vai denunciar e tratar da vida desses garotos de Nápoles, como eu acho que o título do último livro dele, lançado aqui no Brasil, que são rapazes que não têm como a vida acontece lá em Nápoles, são rapazes que não têm muitas oportunidades, digamos assim. Tanto que as duas histórias aqui, uma é sobre um rapaz que vai para a guerra do Afeganistão e é morto lá, e ele só vai para a guerra porque na contextualização que o Roberto Saviano faz, ele só teria duas opções de ganhar dinheiro na vida: ou indo para a guerra ou trabalhando na cidade até a morte sem nunca ganhar muita coisa. E a segunda história é sobre uma briga entre duas gangues, né, de tráfico, que ocasiona na morte de duas pessoas inocentes. Então ele vai trazer esses temas que são bem pesados, e aí isso me deixou um pouco assim, porque às vezes eu achei ele meio sensacionalista, porque ele vai trazer essa reportagem que não vai ser impessoal, né, como eu já falei, no estilo do jornalismo literário. E, por exemplo, nesse último relato, nesse último caso, ele vai e descreve o sangue correndo quando o rapaz morre, não sei o que, não sei o que. E eu achei meio desnecessário essa narração, assim, desses detalhes, como se fosse meio pra chocar, na minha visão, né? Mas eu ainda assim gostei muito e quero sim ler mais do autor. O segundo livro que eu li foi esse aqui, A Arte do Ator. É um livro que eu peguei emprestado há um tempo e eu li mesmo para ver se tinha algo de interessante para o meu TCC, mas eu nem vou falar muito porque é um tema bem específico. Eu achei um pouco chato, então se você está me assistindo e estuda artes cênicas ou tem algum interesse em estudar algum dia, esse é um livro bem base, mas eu particularmente achei o estilo de escrita dele não me fez ficar presa ou curiosa a terminar o livro. Em seguida, eu li
esses 2 livros de poesia, esse que é Um Jogo Bastante Perigoso e esse aqui, O Poeta de Pondicherry. Os 2 da portuguesa Adília Lopes, eu comprei os 2 juntos, diretamente da editora, a editora Moinhos. Estava numa promoção, se você comprasse os 2 juntos. E eu já li a Adília Lopes, tem um livro, antologia dela, que saiu pela Cossack Knife, que está esgotado, né? E tinha muita vontade de ler mais dela. E depois desses 2 aqui, fiquei com mais vontade de ler tudo mesmo dela. Fiquei muito apaixonada pela obra, pelo estilo da Adília Lopes, assim, realmente inspirada. Tanto que quando eu terminei de ler esse aqui, principalmente, eu escrevi, assim, alguns poemas depois, porque fiquei muito inspirada pelo humor dela. Ela tem, assim, um tom meio melancólico humorístico. E eu quero com certeza fazer uma resenha mais elaborada sobre esses 2 livros. Vou tentar ver como que eu consigo transmitir o quanto que eu gostei. Mas eu indico bastante para você, talvez, que não tenha muito hábito de ler poesia. Eu acho que são poemas que parece meio estranho também, assim, já deixo avisado que tem um quê meio estranho, mas também são poemas que eu acho que chegam muito na maioria das pessoas. E aí eu terminei de reler Harry Potter e a Ordem da Fênix. Esse ano eu comecei num grupo de releitura do Harry Potter. Eu acabei que eu não tô mais no grupo por questões assim da vida mesmo, tava muito atribulada e eu fui saindo de alguns grupos do WhatsApp. Mas eu quero continuar com o projeto de reler Harry Potter. Eu tava tentando reler em inglês, eu li o primeiro e o segundo, mas depois eu achei difícil, assim. Meu nível de inglês também não é esse absurdo de fluente, mas eu achei difícil porque eu acho que a J.K. ela é bem descritiva e ela usa muitos adjetivos e muita coisa que eu não conhecia e eu não estava conseguindo entender sem ficar querendo ir direto no dicionário. E aí, como eu também estava com muita vontade de continuar lendo os livros, eu resolvi ler em português mesmo. Essa edição eu comprei quando foi lançada aqui no Brasil, então ela tá bem velhinha, assim, é o meu xodó mesmo. Tinha 14 anos, hoje eu tenho 29, e foi muito nostálgico pra mim reler esse livro nessa edição, com a história que esse livro tem, assim, particularmente na minha vida. Eu amei essa releitura, eu realmente não lembrava de tantos detalhes, e tá sendo muito, muito mágico reler Harry Potter esse ano. O livro que eu li, que quem me segue no Instagram, e tem um vídeo aqui que eu começo a falar desse livro, né, é o Ela Disse, que é jornalismo, nesse caso, investigativo. Ele tem mais um tom, assim, de thriller mesmo. Você não quer largar porque você fica querendo saber o que vai acontecer no próximo capítulo e tal. E ele vai contar os bastidores, como esse próprio subtítulo é muito bom, mas eu vou tentar não repetir. Vai contar como que se deu a construção de uma matéria, de uma reportagem que denunciou décadas de assédio do Harvey Weinstein, que era um produtor de Hollywood, um dos mais famosos, que produziu filmes de sucesso como Shakespeare Apaixonado. E ele tinha já essa fama, não de exatamente assediador, mas nas entrelinhas era isso mesmo. Todo mundo fechava os olhos para isso. As mulheres que tentaram denunciar foram silenciadas de diversas formas, principalmente por meio de acordos em que ele pagava essas vítimas para que elas não comentassem mais sobre o assunto. Elas ficavam proibidas de falar sobre o assunto e elas aceitavam esses acordos porque muitas vezes não existia
outro tipo de escapatória, assim. Os advogados já chegavam logo dizendo, olha, vamos fazer um acordo, você recebe um dinheiro, segue com a sua vida e não se fala mais nisso. Como se fosse assim tão simples, né? Uma mulher sofre um assédio e aí ela vai simplesmente apagar da memória os traumas por conta que ela recebeu um dinheiro. Mas muita gente da nossa sociedade acha que tem mulher que realmente quer só um dinheiro para se livrar de um trauma, que acha que o dinheiro apaga um trauma, ou que acha que muitas mulheres mentem para conseguir dinheiro. E aí o livro vai falar como que elas foram coletando provas para conseguir chegar a uma reportagem que realmente não fosse um furo, assim, que não fosse uma mentira, entendeu? E como que era difícil por conta desses acordos, como que foi difícil convencer mulheres a falarem sobre o assunto por causa desses acordos. E aí, enfim, eu falei que eu ia trazer detalhadamente capítulo por capítulo, mas aconteceu uma reviravolta pessoal na minha vida e eu não consegui. Peço desculpas novamente, mas eu ainda quero muito destrinchar melhor esse livro, porque ele tem muitos detalhes que faz a gente refletir sobre a condição de assédio da mulher hoje e sempre, né? E, enfim, recomendo demais. Por fim, o último livro que eu li foi esse aqui, Chapeuzinho Esfarrapado, Contos Folclóricos Feministas. Esse livro tem 25 contos e eu recomendo para todas as idades, assim. Para criancinhas, no caso, né, os pais podem ler esses contos para os seus filhos, mas para adultos, enfim, para mim foi um deleite esse livro, eu me divertia, eu refletia, e a premissa desse livro aqui, como o subtítulo já diz, ele vai coletar contos folclóricos mundiais, então, tipo, não é só do Ocidente, tem contos de diversas regiões do mundo que tenham protagonistas feministas, mesmo que na época não existisse essa intenção, mas a autora traz aqui mulheres e moças que são bem diferentes desses contos de fadas que a gente geralmente vê, né? Da Branca de Neve, da Bela Adormecida, ou seja, são mulheres que vão atrás de resolver os seus próprios problemas, nenhuma delas fica esperando príncipe encantado nenhum, e muitas delas, inclusive, passam por questões de união entre elas para atingir algum objetivo. Então, é um livro que realmente vai trazer um universo que vai desmistificar toda essa ideia da princesa passiva, cheia de intriga com outras mulheres e tal, e várias outras questões. Tem muitas personagens idosas que fogem também daquele estereótipo da bruxa má, e é absolutamente fantástico. Eu também quero muito trazer uma resenha sobre esse livro. Então, essas foram as minhas leituras, e como sempre eu tenho diversificado bastante, assim. Eu li também um pouquinho de Don Quixote, ainda tô lendo, não terminei, vai completar um ano agora em agosto que eu tô lendo esse livro. Li também um pouquinho de A Rainha do Ignoto, que é um livro clássico, e também li Tornar-se Negro, mas não terminei em junho, vai ficar para os lidos de julho, que é um livro que vai falar sobre o racismo no Brasil, principalmente como isso afeta psicologicamente a população negra, algo que é muito ignorado pela psicanálise, né? Então, enfim, mas vou falar sobre ele só mesmo em julho. Eu espero que vocês tenham gostado de saber das minhas leituras. Se vocês leram algum desses, comenta aí. Se quiserem também comentar como é que foi as leituras de vocês em junho, fiquem à vontade, vamos conversar sobre isso. E até o próximo vídeo.